Amados, eu quero repartir algo com vocês nesta manhã. Se vocês quiserem sentar. E eu quero partir de um princípio muito simples e evidentemente fundamentado nas Escrituras. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, no verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Uma coisa é expectativa e outra coisa é esperança. A maior parte das pessoas tem expectativas, porque a esperança só pode emanar de algo firme, seguro e incessante. É Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Se nós não temos Cristo em nossa vida, nós teremos muitas dificuldades para compreender o sentido da esperança. Então, esperança é um artigo de luxo, é algo que está muito em falta nos dias atuais, especialmente se nós olharmos o Brasil, do qual fazemos parte e no qual estamos inseridos. O Senhor Jesus disse que, quando ele está conversando com os discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 30, no verso 27, Jesus primeiro afirma: eu deixo com vocês a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Mas eu estou dizendo isso para que vocês não se atemorizem e nem se turbem no coração. Enquanto ele está ali, reunido com os discípulos e conversando, de repente, lá no verso 30, está registrado. Jesus diz assim: eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e ele não tem domínio sobre mim. Saiamos daqui. Queridos, a guerra contra as trevas, ela não parou, não há descanso, não há tréguas. E parece-me que tudo que está acontecendo no mundo hoje, e infelizmente isto permeia muitas igrejas e envolve outras por completo, é que o espírito que está presente no mundo está presente de uma forma muito atuante ou influente em muitos contextos daquilo que nós concebemos como igreja. Os alemães têm um termo para significar o espírito da época, o espírito que age no contexto da sociedade humana. A palavra é Zeitgeist. Zeitgeist. O espírito que atua na nossa época é o espírito de consumo, de consumismo. É o espírito que idolatra o egocentrismo. É o espírito em que, como diz a Marianne Williamson, get your bliss. Você tem que buscar a sua felicidade. Busque a sua felicidade. Então nós estamos às voltas com um comportamento que busca no hedonismo, na cultura da beleza, na cultura do ter o seu propósito. E
Biblicamente, nós sabemos que tudo isso nada é. O livro de Salomão, o livro de Salomão, chamado Eclesiastes, ele nos dá conta de que a vida vivida sem Deus é pura fantasia. O avanço da ciência, a tecnologia de ponta, o conforto, as facilidades que são proporcionadas por conta de tudo isto, acabam transferindo para nós a ideia de que nada vai acontecer de errado, está tudo certo, tudo vai dar certo. E essa não é a verdade. A vida é uma estrada onde você tem de um lado ameaças e de outro oportunidades. Lembrando que as ameaças são esmagadoramente maior do que as oportunidades. E o que eu tenho de fazer para superar as ameaças e abraçar as oportunidades? Só uma coisa, como disse Jesus para Maria, em Lucas 10, 41, Jesus diz assim: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe pode ser tirada. A parte que eu e você temos que absorver e da qual temos de nos apropriar, chama-se sabedoria. Sem sabedoria, as coisas não funcionam. Faça uma conta, faça uma avaliação da sua vida. Quantas coisas deram certo? E por que não deram certo? As que são em muito maior número do que as que deram certo. Você pode ter certeza que nós erramos, falhamos, porque não tínhamos sabedoria. Nós temos da parte de Deus um poder que se chama escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas. Eu vou repetir, você tem a liberdade, você é livre para fazer as suas escolhas. Apenas você precisa considerar que você é e sempre será prisioneiro das consequências da escolha que você tiver feito. Se eu tenho sabedoria, eu sei como, por quê, onde, como, o que escolher. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 5. Salomão vai dizer para nós que aquele que tem os mandamentos, aquele que guarda os mandamentos, não experimentará mal nenhum. O que eu estou reproduzindo aqui é o texto da versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O que teme o mandamento, o que guarda o mandamento, não experimentará mal nenhum. E o sábio discernirá o tempo e o modo. Alguém tem aí esta passagem na versão da NTLH, nova tradução para a linguagem de hoje? Ninguém tem? Hã? Você tem aí? Você pode ler, por favor? Versículo 5, Eclesiastes 8.
Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. Continua. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Então, o grande desafio para nós é este. Você vai lá para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14, 15, 16, ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver a mentalidade de Cristo em nossa vida para poder discernir. Aí você abre em Romanos 12, 2. Romanos 12, 1. Tá bom. E já deu. Então é assim, Romanos 12, verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, pela compaixão, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra no grego para sacrifício é holocausto, ou seja, aquilo que é queimado integralmente e não sobra nada. Paulo está dizendo que é desta maneira que eu tenho que oferecer para Deus a minha vida. Quando eu ofereço para Deus a minha vida integralmente, eu estou promovendo um sacrifício vivo, santo, e que é aceito por Deus. E aí ele diz assim: esse é o vosso culto racional. Portanto, amados, toda a aparência de misticismo tem que cair fora do conceito de espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade saudável, nós temos que visualizar dois campos: o natural e o sobrenatural. Deus age de forma sobrenatural. Quando eu me consagro a Deus e passo a viver o padrão de Deus, então eu adentro na dimensão do sobrenatural. Sobrenatural é o quê? É o que está acima do natural, como diz a própria palavra. Sobrenatural não é assombração. Não é fantasma. Não é filme de terror. Esta é a dialética do mundo contemporâneo. Mas, na linguagem divina, o sobrenatural é o reino de Deus. E o reino de Deus, Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, que não consiste em bebida ou comida. Ok? Então, o que nós temos de ter, nós devemos ser portadores do poder de Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Mas eu tenho que mudar a minha cabeça. Isaías 55, 8 e 9, o profeta vai dizer que da parte de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Ou seja, o pensamento de Deus é contrário ao meu e ao seu 180 graus. Nós não pensamos como Deus pensa, e Deus não pensa como nós pensamos. E aí, como que fica? A gente vai ficar brigando com Deus para alcançar as coisas que a gente acha que deve receber da parte de Deus? Como é que uma criança desenvolve a capacidade de comunicar-se com seus pais? Falando a mesma linguagem. E o processo é o da repetição. Tem criança que antes de falar pai e mãe fala não, de tanto não que ela ouve. Olha para a mãe e não.
Hoje eu recebi uma mensagem de um querido lá da nossa igreja, e ele disse assim: essa é para acabar. Meu filho chama a mãe de mãe, e ao invés de me chamar de papai, ele me chama de mamãe. Porque é o que ele mais tem ouvido. Eu preciso ouvir a voz de Deus para aprender a identificar o código, a linguagem de Deus. E aí vocês estão aí em Romanos 12, verso 2. Paulo vai dizer para nós, no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é o objetivo disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Daí impõe-se a seguinte pergunta: se a vontade de Deus é boa, se a vontade de Deus é perfeita, se a vontade de Deus é agradável, por que você resiste tanto em submeter-se à vontade de Deus? Alguma coisa está fora do lugar. Deixa eu explicar para você, talvez, o que eu vou te mostrar é muito trivial, é muito básico, é muito simples. Está na palavra. A palavra, ela é objetiva. Qual que é o nosso problema em relação à palavra? Nós confundimos sabedoria com conhecimento. Conhecimento é acúmulo acadêmico. Você vai à escola, à universidade, vai fazer doutorado, mestrado, isso é conhecimento. Não significa sabedoria. Sabedoria é Deus. Sabedoria você só vai encontrar na palavra de Deus. Davi vai dizer no Salmo 119, no versículo 98, ele diz assim: eu tenho mais sabedoria do que os meus inimigos, por causa dos teus mandamentos. No verso 99, ele vai dizer: eu tenho mais sabedoria do que os meus mestres, por causa dos teus mandamentos. No verso 100, ele vai dizer: eu tenho mais sabedoria do que os idosos, do que os anciãos, por causa dos teus mandamentos. Sabedoria é Deus. Sabedoria você vai obter na palavra, pela palavra, com a palavra. Mas para chegar a esse resultado, você tem que também ter a mesma atitude de Davi. Porque no verso 97, Davi vai dizer assim: oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Ou seja, Davi ama a palavra. Ou seja, Davi ama a Deus. João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Davi ama a Deus, porque ama a palavra. A palavra é o próprio Deus. Não é Jesus, não é o verbo que se fez carne? Então não adianta nós dizermos que amamos a Cristo, se não temos a palavra aplicada à nossa vida para transformar o nosso modus vivendi, para transformar a nossa conduta. Você pode colocar para mim os slides? Então é assim. A gente sempre tem pontos fracos, muito mais do que os pontos fortes.
Capacidade de termos qualidades está confinada ao investimento que a gente recebe em termos de afeto, de amor e de sabedoria em todos os contextos da vida, a começar do reduto familiar. Pode passar, por favor. Deixa eu explicar algo para vocês. Nós temos 3 inimigos. E talvez é aqui que a gente esteja se complicando e perdendo a regra. Pode passar. Há uma tríade de poder destrutivo, maligno. O objetivo é acabar com você. Jesus diz lá em João 10:10, o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. E aí Jesus se contrapõe e diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Pode passar. O primeiro inimigo que você tem é visível. Segundo inimigo, invisível. Segundo inimigo, invisível. E o terceiro inimigo, camuflado. Você tem um inimigo visível, um invisível e um camuflado. Vamos avançar mais um pouquinho. Quando é que você faz o certo? Você só pode fazer o certo quando você obedece à palavra de Deus. Charles Spurgeon vai dizer que fazer o que é certo não significa que é certo segundo Deus. Então a gente precisa aprender por aí. Prossiga. E quando é que você faz o errado? Se eu tenho a palavra e pratico a palavra, eu vou fazer o que é certo. Ah, mas todo mundo está indo naquela direção. A palavra é fiel. Tudo vai passar, a minha palavra não vai passar. Ah, mas você está sendo trouxa se você agir dessa forma. Eu creio na palavra, eu vou andar conforme a palavra. A palavra vai honrar quem teme a palavra. E é na palavra que se expressa o poder de Deus. Se a palavra está em mim, que Jesus disse, João 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Logo, o poder está em que eu transformo a minha interioridade em algo totalmente diferente do que eu normalmente seria, ou do que usualmente, costumeiramente, existencialmente, todo mundo é. A proposta de Cristo é o quê? O que Paulo diz em 2 de Paulo aos Coríntios 5:17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a gente fica só no discurso. A palavra tem de ser levada à prática. Eu preciso colocar em prática. Quando a minha fé é aperfeiçoada? Quando eu coloco em prática a palavra. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Você não tem que ver acontecer. Deixa Deus agir. Então, nós fazemos o que é certo quando obedecemos a palavra e fazemos o que é errado quando não obedecemos a palavra. É só vocês considerarem o seguinte, no Salmo de Davi, Salmo 1, há 3 restrições que estão ali caracterizadas a respeito da nossa conduta no contexto, na conjuntura humana, da sociedade humana. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira restrição, é um não de Deus, é a restrição de Deus. Eu não vou andar conforme o mundo se movimenta. Eu faço parte do mundo, mas não preciso ser igual ao mundo. Acabamos de ler aqui, Romanos 12:2. Não vos conformeis. O verbo conformar significa tomar a forma de. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Não vou me conformar, eu vou me transformar.
O que é que me transforma? A palavra. Não é o meu esforço. Porque a minha natureza é natureza de pecado. Eu não consigo. Eu posso me condicionar durante um determinado tempo, depois não vai dar certo. Mas se a palavra está em mim, e a palavra é viva e eficaz, ela me cura. Ela me corta. Ela me põe no lugar. Significa dizer que não dá para ser cristão sem a palavra de Deus. E aí a gente fica sem sabedoria, por favor. E aí nós ficamos sujeitos a isso. O que o visível, o que o inimigo visível faz? Quais são características dele? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A sua alma está sujeita às afecções do sistema, do mundo, de tudo. É o que você vê, é o que você... Quer ver? Abra aqui, 1 de João, capítulo 2. Isso aqui não está funcionando. 1 de João, capítulo 2. No verso 15, o que nós lemos aí? Alguém pode ler para mim? Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pronto. Isso é definitivo. Mas aí a gente quer racionalizar nessa questão. Ah, mas não pode ser, não é bem assim. Não, é bem assim. Você quer ver como é bem assim? Tiago, capítulo 4, verso 4. Abra sua Bíblia em Tiago 4. O que é que ele vai nos dizer? O apóstolo Tiago diz que nós somos adúlteros e adúlteras quando temos amizade com o mundo. Não é isso que está escrito aí? O que a gente vai entender disso? Ah, eu tenho que sair do mundo? Não. O próprio Senhor Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que eu tenho que viver aqui é um padrão de santidade. Padrão de santidade não é a auréola na cabeça. Padrão de santidade é estar submisso à vontade de Deus para que, por intermédio da minha vida, Deus cumpra os propósitos dele aqui na terra. Então nós estamos falando de submissão e de obediência à palavra. De ser cheio do Espírito Santo e de ser direcionado pelo Espírito Santo. Estou falando de intimidade com Deus. De estar onde Deus está. O lugar de Deus é mais acima. Segundo inimigo, invisível. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. É isso que ele faz. Terceiro. Vamos ler junto, camuflado, disfarçado, escondido, como queira. 1, 2, 3. Beleza. Vocês já identificaram quais são esses inimigos? Vamos lá. O visível é o que atrai. O invisível é o que? E o camuflado é o que? Um te atrai, outro distrai e outro te trai. Eles trabalham em conjunto, eles estão mancomunados, cumpliciados. Eles não descansam, é o tempo inteiro. Quando você para, quando você deixa de ler a Bíblia, você está abrindo uma brecha terrível na sua guarda. Quando você deixa de participar da igreja, você pode crer que está arrebentado. E uma coisa que você precisa investigar, se você não tem
nenhuma inclinação para ler as Escrituras, eu tenho que te dar uma notícia que não é muito boa. A constatação é: o Espírito Santo não está em você. Porque a proposta do Espírito Santo, se você for lá para João 16, versículo 8, Jesus disse: virá outro Consolador e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo e da justiça. Da justiça e do juízo. Aí lá no verso 14 está escrito assim: e esse Espírito da verdade vos conduzirá em toda a verdade, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, a obra do Espírito Santo é nos revelar a verdade. Que verdade é essa? A palavra. E quando a verdade me é revelada, o que se cumpre na minha vida? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A obra prioritária de Cristo é me libertar de mim mesmo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz lá Mateus 11, 28. Versículo 29, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu... Nós esquecemos essa parte. Jesus está propondo uma troca de jugo. Eu vou tirar esse jugo que está sobre você, mas eu vou colocar o meu jugo sobre você. Você aceita? E Jesus é tão cavalheiro, tão gentleman, que ele vai dizer lá em Mateus 16, 24, se alguém, ou seja, tem um elemento condicional. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, daí siga-me. Veja que é uma oferta. Você tem a possibilidade de escolher. Mas ele deixa claro, só que o meu caminho, a minha pegada é diferente. Você quer andar comigo? É assim. O que ele falou para o mancebo de qualidade? Vende tudo que tens. Isso aí, eu não consigo tirar isso do meu coração. Deixa a falsidade, a hipocrisia, a mentira, a prostituição, a pornografia. Eu não consigo. É a sua escolha. Você vai se tornar prisioneiro da escolha que você fizer. Um te atrai, outro te distrai e outro te trai. O inimigo visível que te atrai é o mundo. Não ameis o mundo, acabamos de ler aí. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, para a gente não ficar confuso. Alguém vai dizer assim: mas Jesus andava com prostitutas, com os cobradores de impostos e tal. Beleza. Por que Jesus fazia isso? Porque ele queria se divertir junto com eles, ou porque ele queria agregar valor transformador à vida deles? Se você não está sendo um instrumento que vai agregar o valor dos céus na vida de ninguém, você está perdendo o seu tempo. E é isso que nós temos que questionar. O visível que atrai é o mundo. O invisível que te distrai é o diabo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 vai dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo não é só quem está fora da igreja. Tem muito incrédulo dentro da igreja. E a igreja televisiva é uma igreja que não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Isso eu posso falar sem nenhum medo. É só olhar as Escrituras. As pessoas querem facilidades salvíficas.
As pessoas querem vantagens celestiais. Elas querem o bom e o melhor. Qual é o lema? O pessoal pega lá um texto desconectado do seu contexto e trabalha o psicológico e emocional das pessoas. Pegam lá Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Vão lá em Deuteronômio 28 e pegam lá, pinçam um outro texto. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. E pegam essas coisas todas e vão fazendo um mosaico de heresias. Porque se você pegar o texto de Isaías, você vai ver lá, leia o texto todo, você vai ver que Deus vai dizer assim, olha, eu não aguento mais os cultos de vocês. O que vocês oferecem para mim são fezes. E eu vou pegar essas fezes, eu vou lançar no rosto de vocês. Está lá, lê lá na escritura, está escrito literalmente assim. Então, nós temos que permitir que Deus mude a nossa interioridade. Salvação significa que eu estou mudando para me tornar semelhante a Cristo. A igreja que Jesus vai buscar é a igreja pura, sem mácula, sem ruga. Primeiro como é que a gente vence o diabo? O primeiro inimigo, que é o mundo, a gente vence amando a Deus, sendo submisso a Deus. Como é que a gente vence o diabo? Pega aí Mateus 4. Mateus 4, versículo 3. Mateus 4 vai falar de quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E lá Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Verso 3 vai dizer o quê? Que Jesus teve... Verso 3. 3. Verso 3. 4:3, capítulo 4:3. Ele foi tentado no quê? Ele estava com fome. Vocês imaginem, 40 dias e 40 noites sem comer. Ah, mas isso é impossível. Mas Jesus conseguiu porque Jesus é Deus. Espera um pouquinho, não é verdade. Não vamos misturar as coisas. Jesus é homem que se faz gente. E, portanto, naquela situação, Jesus está sujeito às agruras e misérias da sua humanidade. Em teologia, chama-se união hipostática. Jesus 100% homem, Jesus 100% divino. Num mesmo corpo, mas estas realidades não se misturam. Portanto, o sofrimento de Jesus é real, é o que aconteceria com qualquer um de nós. Portanto, Jesus tem fome. Onde o diabo aparece? Para distrair, para persuadir, para comover. Oh, você não é o filho de Deus? Não é você, você é o cara. You are the guy. Você é o cara. O Obama falou isso para o Lula, ele assumiu que ele é o cara. Onde ele pega? Ele pega no ponto que quase todo mundo cai. Eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Eu tenho necessidade de ser santo. O meu comportamento vai ter que falar por si só. Eu não preciso ficar trombeteando, eu sou de Cristo, essas coisas não são assim, não são assado. Não, eu vivo. A força da vida por trás vai se encarregar de mandar esse recado. Os meus atos, a minha história vão demonstrar se eu sou de Deus ou não. O profeta Malaquias vai dizer lá no capítulo 3, no verso 17, que há um memorial diante de Deus escrito para aqueles que o servem e não servem. Queridos, Deus tem um HD lá a respeito de cada um de nós.
registrado tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver. O que me santifica, de novo, vou repetir, não é o meu esforço humano, não é o meu condicionamento intelectual. O que me santifica é o apropriar-me da verdade que é a palavra. Em João 17:17, na sua oração, Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a maneira de eu vencer o diabo é esta. Olha o que está escrito no verso 4 de Mateus 4. O que Jesus responde para o diabo? Não, mas antes, qual é a palavra que ele diz? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Você pegar o texto seguinte, quando o diabo pede para ele se lançar de lá de cima, Jesus diz assim, está escrito. Você pegar o outro, se você prostrado me adorares, Jesus, está escrito. Só que é o seguinte, amados, esse está escrito, não é assim, ó. Bom, o diabo está dizendo aqui para mim, está me desafiando a transformar esses pães, essas pedras em pães. Aí Jesus vai lá e pega a Bíblia. Espera um pouquinho aí, deixa eu procurar aqui onde está escrito isso. Não é isso. A minha reação tem que ser a reação da palavra. Porque a palavra tem que estar internalizada em mim. Então vou reagir conforme a palavra. O que Davi disse no Salmo 119:11? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O problema é que nós desenvolvemos, dentro de toda uma conjuntura evangélica que eu prefiro identificar como subcultura evangélica, nós desenvolvemos uma ideia de religiosidade, tanto a respeito da Bíblia quanto a respeito de Jesus. Então a Bíblia, ela torna-se um símbolo. Aí você vai lá, você lê um versículo que você acha legal, curtiu aquele versículo, e boa. Não é para curtir versículo, é para viver o versículo. Não é para achar legal, é para colocar em prática. Tem muito versículo que ele dá uma arrebentada com você. Ou você absorve ou não absorve. Então a maneira de vencer o diabo é pela palavra. 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se o diabo tem obras, significa que ele trabalha pra caramba. Jesus veio desfazer as obras do diabo. E para quem o Jesus conferiu esta responsabilidade? Para você. Mateus 16:15. Esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está aqui. Terceiro, o inimigo camuflado que te trai. Carne, quando a gente fala de carne, também fica um negócio meio metafórico, né? Aí a gente não assimila muito bem. Carne é o seu eu. Carne é você lá no fundo, desejando as coisas que você deseja, por mais torpes que elas sejam. O seu eu é responsável pelo curso da sua vida. Alguém aqui já viu a nascente do rio Tietê? Conhece a nascente do rio Tietê? Sai muita água lá? É um tiquinho de água, não é? É um fio d'água. Olha o tamanho do rio. Aquele fio d'água, metaforicamente agora, representa o nosso ego. Vai aumentando. Ou, por isso que Jesus disse, você tem que se negar o ego, tem que matar o eu, para viver o padrão de Deus. A minha carne me trai. É o famoso dormindo com o inimigo. Você vai deitar de um jeito, acorda de outro. Carne são os desejos, são as paixões infames.
E algumas não são infames. Quer ver? Por exemplo, quem gosta de chocolate aqui? Quase todo mundo gosta de chocolate. Hã? Então, aí o médico diz assim para você, você tem que tem que cortar o chocolate da sua dieta. E aí, como faz? Ah lá, tem gente que já está até balançando a cabeça assim, não, é impossível. Meu Deus, me ajuda, faça um milagre. A carne nos escraviza aos desejos. Eu preciso da palavra para ser livre. Eu tenho que, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não preciso de todas as coisas. Eu preciso de algumas coisas. Preciso de outras que são fundamentais. Mas essencial, só uma, Jesus Cristo. Como é que eu venço a carne? Abra aí Gálatas 5,16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Acharam? Gálatas 5,16. Eu estou vendo todo mundo com smartphone, mas vocês demoram mais para achar no smartphone do que na Bíblia de papel. Acontece que, na Bíblia de papel, você aprende a guardar os livros. No smartphone, não. Então, vejam bem aí o que vocês vão fazer da vida. Lê aí, Roberto, por favor. Hã? Ah, sem óculos? Também está sem óculos? Ninguém? Quem pode ler aqui para mim? Pastor, lê aí. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você precisa se encher do Espírito Santo. Deixa eu falar um negócio para você. Ser cheio do Espírito Santo não é opcional. Não é opção. É essencial. Tanto que Paulo dá uma ordem na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim: não quero que vocês se embriaguem com vinho em que há contenda. Eu quero que vocês se encham do Espírito Santo. O verbo, a conjugação do verbo está no modo imperativo, portanto é ordem. Não é uma possibilidade. Eu não sei, tem que pensar como é que... Não tem que pensar nada. Rasga o coração, mata o velho homem e deixa Deus ser Deus na sua vida. Por favor. Contra o inimigo visível que te atrai, você precisa amar e precisa do amor de Deus, o Pai. Contra o inimigo invisível que te distrai, que é o diabo, você precisa de Jesus, o Filho. E contra o inimigo camuflado que te trai, que é a sua carne, você precisa do Espírito Santo. Alma, espírito, alma e corpo. O teu amor... Jesus diz em João 4:24 que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Não tem como você adorar a Deus se o seu Espírito não estiver santificado. O Adrian Rogers, ele vai dizer assim: se o meu corpo está em harmonia com Deus, eu tenho saúde. Se a minha alma está em harmonia com Deus, eu sou feliz. Se o meu espírito está em harmonia com Deus, eu sou santo. Deus chamou a mim e a você para sermos semelhantes a Jesus. Sejam santos como santo é o vosso Pai. Então, amados, deixa eu fechar aqui a nossa conta. 3 inimigos. Um visível, um invisível, outro camuflado.
Um te atrai, outro te distrai, outro te trai. Como é que você vai lutar com eles? Você precisa do amor de Deus, o Pai, para lutar contra o inimigo visível que é o mundo. É onde você vive. É o seu habitat. Como vai vencer o diabo que é invisível? Você precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E como você vai lutar contra o inimigo camuflado que te trai? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vamos parar de jogar fora a nossa vida. Querido, querida. Salmo 90, 10, Moisés diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos. Em alguns lugares, as pessoas têm uma média de vida alta. Por exemplo, tem uma ilha no Japão que as pessoas chegam acima dos 90 anos, boa parte da população. Só que tem uma coisa. Salmo 89, 48 diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que baixe a sepultura. A gente vai morrer. A gente se mata por ter coisas neste mundo. Se mate para ter a vida no outro mundo. A duração da nossa vida, se você viver 100 anos, Moisés diz assim, e o melhor disso é canseira e enfado. Você vai envelhecendo, a junta gruda aqui, aparece uma dor ali, as dores começam a aparecer se você estiver dormindo. Então vamos ouvir a instrução de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar? Se você puder colocar as duas mãos sobre o seu coração, se você puder, neste momento, assim, eu queria que você se despojasse de tudo que você é ou pensa ser. A melhor atitude que a gente pode ter é ser simples. Quando Jesus diz para os discípulos, olha, não quero que vocês impeçam as criancinhas de virem a mim, ele está dizendo que as crianças são simples, elas aceitam. Nós temos que aceitar a palavra, a verdade da palavra. Olha a sua caminhada na vida, quanta coisa está fora do lugar, quantas coisas lá de trás estão te assombrando hoje. Pai, nesta hora, nós temos ouvido a Tua palavra, nós temos ouvido a Tua palavra, temos ouvido a Tua voz. A Tua palavra, às vezes não, a Tua palavra, ela vai contra nós. E nós temos dificuldade, às vezes, de aceitá-la. Mas nesta manhã, eu vejo que o Senhor está quebrando cadeias, despedaçando amarras e tirando vendas dos olhos. A Tua palavra foi recebida gostosamente,
mesmo quando ela pareceu ser uma chicotada. Então, nesta hora, Senhor, nós queremos reconhecer os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos equívocos, os nossos enganos, a nossa arrogância, a nossa prepotência, e te pedimos perdão. Nós vamos participar da Santa Ceia, e nós não queremos repetir um ritual em nossa vida. Nós queremos nos alimentar da vida, nos alimentar de Cristo, que é quem pode transformar integralmente a nossa vida. Que nesta manhã cada pessoa deseje profundamente e busque com todas as forças do seu coração ser cheia do Espírito Santo. Que deseje ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eis que para isso foi chamado. E assim nós te dizemos, Senhor, eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em tua presença, para buscar o teu querer e realizar tua vontade, Jesus. Deixa eu finalizar com uma coisa. Talvez você tenha uma aflição, uma angústia, uma amargura, uma dor dentro de você. Uma das evidências da palavra é que ela nos cura. Eu quero ministrar cura para a tua alma nesta manhã. E ao lado de ministrar cura para a tua alma nesta manhã, eu também quero ministrar cura para o teu corpo, se você estiver padecendo de alguma moléstia, de alguma enfermidade. Eu não vou sair do meu lugar. Eu apenas quero que você creia. Se você tem alguma dor física, você coloque a sua mão sobre o local onde você tem a dor ou o problema. Eu estou fazendo isso porque nós já estamos avançados no horário. Eu não quero prendê-los mais. Mas eu não posso deixar de confirmar esta graça de Deus na sua vida nesta manhã. E se você crê, então em nome de Jesus, eu quero ordenar que a virtude do Santo penetre nas tuas entranhas, revitalizando a tua psique, revitalizando as tuas emoções, curando os teus sentimentos, curando a tua interioridade, expulsando as trevas e manifestando a luz do seu amor, do seu poder, do seu favor, da sua bondade. Portanto, eu estou ligando assim aqui na terra, em nome de Jesus. Receba. E em nome deste mesmo Jesus que levou no madeiro as nossas dores e as nossas enfermidades, eu quero dizer: enfermidade,
moléstia, qualquer sintoma que acomete o corpo desta pessoa, eu te digo, deixa agora esse lugar. Esse corpo foi comprado por precioso preço, pelo sangue do Cordeiro. E portanto, aí não é o teu lugar. Porque no teu lugar eu ordeno que se instale. E se a posse de cada partícula, de cada molécula desse organismo, a saúde de Jesus Cristo. Portanto, eu te digo, recebe a saúde que Jesus Cristo te dá. Segunda vez eu declaro, recebe a saúde que Jesus Cristo te dá. Terceira vez eu confirmo, receba a saúde que Jesus Cristo te dá. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu. A escala é essa daqui. Quem crê em Deus, confia na palavra de Deus. Então, portanto, quem crê, confia. Quem confia, descansa. Quem descansa, espera. Quem espera, recebe. Recebe em nome de Jesus, aplauda o Rei da Glória. Aleluia.